Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 26 de janeiro, festa dos grandes bispos Timóteo e Tito, discípulos de Paulo, homens nascidos na Turquia que se encontraram com Cristo e foram grandes auxiliares no trabalho evangelizador de Paulo. E eu quero te convidar, por intercessão desses dois grandes homens de Deus, a meditar comigo a palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande e os operários são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará sobre vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus escolhe outros 72 discípulos, não apóstolos, discípulos. Aquele grupo de homens e mulheres que estavam sempre com Jesus, pessoas cheias de fé, gente interessada em fazer parte do trabalho missionário de Jesus, pessoas que queriam que a mesma graça que elas próprias haviam experimentado, também outros experimentassem. Uma coisa que me causa muita tristeza, quando eu vejo que na vida da igreja, nós temos uma dificuldade imensa em conseguir homens e mulheres que queiram nos ajudar no trabalho apostólico. Homens e mulheres que queiram servir a comunidade nas mais diversas linhas de ação que a comunidade tem. Pessoas que possam servir na pastoral da criança, visitando as crianças carentes, fazendo a pesagem, orientando as mães e pais a evitarem a desnutrição. Homens e mulheres que possam ser ministros extraordinários da comunhão eucarística, auxiliando o sacerdote na visita aos doentes e levando a Eucaristia aos que não podem mais vir à casa do Pai. Na catequese, como verdadeiros mestres da vida espiritual, ensinando as nossas crianças e adultos. Ora, em tantos movimentos de casais, jovens, onde nós poderíamos dar um pouco daquilo que nós recebemos para aqueles que ali estão e querem também conhecer a Cristo. Aqueles 72 eram pessoas interessadas. Pergunta que eu te faço: você é interessado pelas coisas de Deus? Você tem desejo de pregar o Evangelho? Você quer que outros creiam naquilo que você crê? Que outros experimentem tudo aquilo que Deus já fez na sua vida? Se sim, você precisa se comprometer. Precisa colocar-se à disposição da igreja e do próprio Cristo para ser enviado. Jesus enviou de 2 a 2, ou seja, para que não se pregasse a ideia própria, a vontade e o conhecimento próprio, sempre deveria haver uma testemunha para que garantisse a fidelidade da pregação do Evangelho. Nós, às vezes, quando assumimos algum trabalho na igreja, e porque somos bons, e nós temos que reconhecer isso, entre nós temos pessoas boníssimas, com muitos dons, com capacidades extraordinárias, mas muitas vezes nós deixamos de anunciar o Cristo e anunciamos a nós mesmos, as nossas virtudes, qualidades, deixamos o Cristo de lado e crescemos, fazemos o contrário daquilo que Paulo nos adverte a fazermos. É preciso que eu diminua para que Cristo cresça. Em muitas ocasiões, Cristo diminuiu e o pregador, o missionário, o agente de pastoral é a estrelinha que brilha no universo. Nós não somos estrelas, nós não temos luz própria. A luz que nós temos, ela vem do Cristo, é dele, não nossa. E se nós de fato tivermos uma vida adequada, uma vida conforme a vontade de Deus, nós seremos capazes de refletir a luz que vem do Cristo.
mas nunca luz própria, porque isso nos falta. Nós somos pecadores, somos miseráveis, não temos em nós a causa da salvação. Nós fomos salvos pelo Cristo. Isso precisa ficar muito claro na vida de quem quer servir ao Senhor na igreja. Porque se isso não está claro, irmãos e irmãs, o que nós temos dentro da comunidade? Disputas de beleza. Paulo nos falava disso domingo, na primeira carta aos Coríntios. Falava da divisão da comunidade por conta das vaidades. Na comunidade nós somos todos iguais. Não, padre, eu sou coordenador do dízimo. Você não é coordenador do dízimo, você está. Porque no momento em que o sacerdote da sua paróquia quiser te transferir de função ou quiser colocar outro no seu lugar, ele o fará. E aí o que nós veremos? Você que é coordenador do dízimo, sai falando do mal do padre, desestruturando todo o trabalho porque você teve o seu ego ferido. Você não servia por Cristo, você servia por si mesmo. Quanta gente nesses meus 12 anos como pároco, eu já encontrei que faziam da igreja um palanque, que faziam do trabalho que realizavam em nome de Cristo algo, um fator de promoção pessoal. Não, eu anuncio a Cristo, não a mim mesmo. Eu prego em nome de Cristo, não em meu nome. Os dons e virtudes que eu tenho, eu coloco a serviço de Cristo e não para mim mesmo. Então, irmã e irmã, hoje, nesse dia, eu quero te convidar a dizer para Jesus: Jesus, eis-me aqui, envia-me para fazer a tua vontade, para viver no teu amor, para espalhar o teu reino e não as minhas convicções pessoais. Se o Senhor achar digno e justo que eu exponha algum testemunho pessoal, que o Senhor assim me oriente, mas que a minha pregação não seja constante revelar de mim mesmo, um constante dar de mim mesmo, mas que eu dê constantemente de ti aos meus irmãos e irmãs. Deus te abençoe e até amanhã.